Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, chegou um vídeo aqui para mim através do professor Paulo Araújo Oliveira, professor Paulo Judeu, que é da Assembleia de Deus da Madureira. Um grande abraço, beijão no coração para toda a nação madureira, na pessoa do bispo Abner Ferreira. É uma igreja histórica no Rio de Janeiro e se você tiver um tempo na sua agenda, conheça uma das igrejas pioneiras dentro do nosso Brasil e que muitos louvores da harpa cristã que você canta é de um dos seus fundadores, Paulo Leivas Macalão. Uma grande história nas Assembleias de Deus. Queridos, vocês já viram aí muita gente falando da cultura judaica, falando sobre tradição católica e muita gente não faz o seu apontamento. Nós temos visto muitos vídeos, tanto no Kawaii quanto no TikTok, dos teólogos de plantão dos últimos dias. Alguns falam lá, e falam até muito bem, outros falam exageradamente, outros falam assertivamente, outros falam dentro dos seus delírios. E é comum ter essa miscigenação de pensamentos e pensadores. Agora, tem coisas que a gente percebe que é gritante. E eu quero compartilhar com você aqui um vídeo que a gente achou e que enviaram para a gente. E o pastor Paulo, dentro de uma visão judaica que vive, por tradição dos seus avós, e compartilhou comigo aqui e eu quero fazer pelo menos algumas observações. Dá uma olhadinha aí na tela cheia. Por que Jesus cuspiu no chão para curar o cego de João capítulo 9? Assiste esse vídeo até o final porque Deus vai falar muito com você. Duas informações são importantes aqui nesse texto. Primeiro é o fato dele ser cego de nascença. E o segundo é que os pais desse cego estavam vivos. O fato dos pais dele estarem vivos os revelam uma informação muito importante. Segundo a tradição judaica, se você tivesse um filho deficiente de nascença, quando ele completasse 13 anos você poderia deserdá-lo. Então aquele homem, além de ser um cego, ele foi rejeitado pelos pais, por isso estava mendigando. Naquela época, as doenças de nascença eram consideradas uma maldição. Por isso os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Segundo historiadores, cuspir no chão era um ato muito comum quando você encontrava alguém que tinha uma doença de nascença. Aquela pessoa era considerada amaldiçoada. Imagine o cenário, o cego que foi rejeitado pelos seus pais desde os 13 anos de idade. Agora, como um homem cresceu vendo cuspe no chão e pessoas dizendo: você é um rejeitado, você é um amaldiçoado. Deus não te aceita. Quando Jesus se encontra com aquele cego, a primeira coisa que ele faz é cuspir no chão. Mas o cuspe de Jesus foi diferente. Quando Jesus cura aquele homem através do cuspe, Jesus estava dizendo: olha, por mais que você tenha sido rejeitado pelos seus pais, por mais que a cultura diz que você foi rejeitado por Deus, eu não te rejeito. Eu vou usar o instrumento da sua maldição e da sua vergonha para mostrar que você é amado e acolhido por Deus. E Deus está dizendo para você nesse vídeo: por mais que você tenha sido rejeitado ou rejeitada, por mais que você tenha sido envergonhado ou envergonhada, Deus vai usar o instrumento da sua vergonha para mostrar para você que você é muito amado. E aí, meus queridos irmãos, você viu aí? Quer dizer que a primeira coisa que eles falam é sobre o cego ser de nascença. Eu já ouvi muita gente dizer que cego de nascença comumente nasce sem o globo ocular. Segundo, que aquele cego estava ali por conta de uma questão da opressão romana que também liberava para ele ser um pedinte. Porque além de ter a dificuldade da deficiência visual, ele ainda era um pedinte. E aí os discípulos perguntam: quem pecou para que ele nascesse cego? Vamos à Bíblia. João capítulo de número 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, falando de Bíblia. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus.
Gente, é interessante você perceber o texto que os discípulos fazem uma pergunta de forma proposital. Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Gente, curiosidade do texto. Como é que uma criança no ventre da sua mãe que não tem consciência peca? Ou eles estão falando de vidas passadas, como muitos judeus acreditam até hoje, na reencarnação, na cobrança de alguma coisa que ficou em falta na vida passada e agora está tendo oportunidade de voltar. O que alguns chamam de Gilgul, ou seja, ele vem, desce, cumpre um tempo na Terra. Se ele não cumpriu todo o propósito, ele volta, e aí, porque não cumpriu todo o propósito, ele desce de novo. Tem muitos vídeos da comunidade judaica que falam sobre isso, e tem até um fato curioso de uma criança judia que nasceu numa casa árabe e que essa criança pedia para voltar para um endereço. Quando levaram essa criança no endereço, ele começou a contar o nome das pessoas que eram daquela casa, que eram daquela família, e aquilo era algo inacreditável diante dos olhos da reportagem e de tudo mais. Aí, a pergunta que não quer calar é que quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus fecha essa porta de vidas passadas, voltando uma vez mais. E assunto que Jesus fecha, irmão, a gente tem que ficar abrindo. Os discípulos perguntam propositadamente e Jesus diz, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que nele fossem manifestas as obras de Deus. Aí a pergunta que não quer calar, na verdade, é como é que algumas pessoas falam tanto de tradição, tanto de tradição, tanto de tradição, e não citam os livros da tradição, como Midrash, Talmud, como a Halahá, Pirkei Avot e tantos outros mais. Para a gente pensar um pouquinho no texto, abre a sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Confere comigo aí, Êxodo, capítulo 4, versículo 11. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Olha que coisa interessante Deus está falando para o Moisés. Levítico, capítulo de número 19, Levítico, capítulo de número 19, versículos 14 e 15, porque no texto lá eles dizem que as pessoas cuspiam no chão, como sinal de rechaço. Lembrando, eu não acredito que o hebreu faria isso, mesmo que eles estão num período em que são escravos de Roma, estão dentro de cativeiro. Levítico, capítulo 19, versículo 14 e 15, escrito está, não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. 15, não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Olha que coisa interessante. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 14 e 15. E aí nós temos Deuteronômio, capítulo de número 27, as maldições que serão lançadas no Monte Ebal. Deuteronômio 27, versículo de número 18. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Ei! Aí eles estão falando lá que você vai glorificar a Deus, que vocês estão falando de cultura judaica mesmo? Que livro que vocês leram? Porque, dentro da cultura judaica são esses versos aqui que eles são apoiados, para não maltratar nem o cego, nem o surdo. Se você ler Êxodo capítulo 22, a partir do verso 22, você vai ver dos direitos da viúva e do órfão. E que se você não tratá-los bem, a espada do Senhor virá contra ti, e a sua mulher se tornará viúva e seu filho órfão. Aí os caras estão falando, e até usam a inteligência artificial para fazer um vídeo maneiro, mas que nem sempre é um vídeo bíblico. E aí eu quero pensar com você. O que você acha disso tudo? Dá para engolir? Mesmo que esteja numa embalagem bonita?
Porque no final, no versículo 6 do capítulo 9 de João, escrito está: tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. É porque não dá para a gente discorrer o texto todo. Jesus cospe no chão e pega, né, aquela massa, aquela mistura do cuspe com a terra e coloca na direção do olho do cego. Pelo menos duas coisas nós poderíamos falar aqui. Primeiro, para lembrar que o homem é de barro, da terra. E como disse o André Kurak, o Adão, o terroso, ele é literalmente de baixo. Segunda coisa, que o homem, dentro das suas deficiências, só tem melhoria quando a mão de Deus entra em ação, através de Jesus. E aí, o que você pensa disso tudo? Vamos para mais um bom bate-papo? Porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.